DBF Law, atua como editor-chefe da Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution, é co-editor-chefe da International Journal of Law in Changing World, é o pesquisador de reconhecimento internacional nas áreas de resolução de disputas, arbitragem, só um pouquinho, arbitragem e direito aplicado às tecnologias digitais. Já publicou diversos trabalhos em periódicos científicos de destaque, nacionais e internacionais. Ele é fellow do CIARB, é advogado e contador no Brasil e tem vasta experiência em procedimentos arbitrais nacionais e internacionais. E o motivo do nosso convite nesta oportunidade é para que ele falasse um pouco da trajetória dele como árbitro internacional. Temos vários árbitros, advogados e advogadas aqui na comissão de arbitragem, muitos jovens, que, inclusive aqui presenciais, que se interessam por atuar fora do Brasil. E a gente gostaria de ouvir, então, Daniel, a tua experiência nessa área tão vasta. E agora há pouco você estava contando para a gente que acabou de voltar do Cazaquistão. A gente quer saber tudo sobre a tua trajetória. Antes da gente começar com as perguntas, te agradeço muito por ter aceitado o convite de pronto e tão rapidamente, né? Nós tivemos alguns percalços no Café Arbitragem que teríamos na data de hoje, não foi possível, e você, na segunda-feira, nem sei se foi segunda ou terça, enfim, aceitou participar do Café Arbitragem com a gente. Te agradeço muito, seja muito bem-vindo. Doutora Cristina Leitão, prazer é todo meu, estou sempre à sua disposição, né? Inclusive, a gente recentemente participou de um webinar junto, né? E acho que a gente já está com a função também de palestrante de emergência, né? Se tem um árbitro de emergência, também existe o palestrante de emergência, sem problema nenhum, mas tenho o maior carinho pela OAB do Paraná, pela comissão de vocês, pelo Guilherme Barros também, que é meu compadre no CIARB, efetivamente, né? A gente sofreu junto, apanhou junto lá na avaliação do CIARB, então isso é shared trauma, né? O trauma compartilhado cria um vínculo para a vida inteira. Bom, prazer a todos, obrigado pela presença. A minha trajetória na arbitragem, Cris, ela não Daniel, é... mas eu tenho uma pergunta Ah, inicial para você. pode falar, vamos lá. Como é que foi o jogo do Brasil ontem? Eu gostei, né? Os flamenguistas fazendo efetivamente o seu trabalho, né? Vinícius Júnior, etc. Então aí a gente realmente tem chance de ganhar alguma coisa. Me conta, então, Daniel, da tua trajetória, quais foram os momentos decisivos e como que você decidiu atuar como árbitro internacional? Bom, primeiro que a minha trajetória, eu diria que ela não é uma das mais ortodoxas na arbitragem. As pessoas que estão, o público mais jovem, efetivamente, bom, só para um disclaimer aqui, né? Eu tenho 44 anos de idade, me formei lá em Direito em 2004, né? Efetivamente, eu tenho mais de 20 anos aqui na carreira jurídica. Então, quem é da minha geração sabe que a gente, por exemplo, não teve a oportunidade de participar de moot courts, né? Das competições de arbitragem, etc., que eu acredito que hoje seja o melhor caminho para você começar ali a ter contato. Cair, né, Guilherme? A gente efetivamente não teve essa oportunidade de ser um Muri, né? Participar das competições ali de arbitragem. Mas, bom, Cris, eu tive uma carreira inicialmente muito acadêmica, né? Muito focada na academia. Então, eu foquei na época em fazer graduação, mestrado, doutorado, tudo seguido, né? Então, com 28 anos de idade, eu já tinha o título de doutor na mão, mas ainda não tinha efetivamente
é uma carreira solidificada como advogado, como árbitro, efetivamente. Então, por isso que eu falei que é não ortodoxa a minha trajetória, porque eu era um pesquisador de teoria e filosofia do direito. Então, para vocês terem uma ideia, minha tese de doutorado falou sobre realismo jurídico norte-americano, não tem absolutamente nada a ver com arbitragem, né? E até hoje eu leciono filosofia do direito na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, por exemplo. É uma matéria que eu sempre tenho um carinho enorme. Então, e teoria também, também do direito. E eu fui, a partir daí, comecei a lecionar e fui coordenador de graduação, gestor de universidades, em várias universidades, né? Na época, fiquei um bom tempo no IBMEC do Rio, né? Na época, abri até o IBMEC São Paulo, né? Fui um dos caras da Faculdade de Direito que abriu o IBMEC São Paulo. Então, tinha uma carreira de gestão muito grande. E assim, em termos, eu tento enxergar um pouco na frente, o que eu quero ser nos próximos 5 anos, etc., né, fazendo aquele desenvolvimento pessoal. E eu enxerguei naquele momento, e vocês podem discordar de mim à vontade, tá? É a minha opinião. E eu já fui, por exemplo, avaliador do MEC, avaliei mais de 40 faculdades de direito, estou entendendo, inclusive, de regulação educacional. Não recomendo, mas entendo efetivamente disso. E, e eu enxerguei que o ensino jurídico no Brasil estava em crise, efetivamente, que aquilo não poderia ser a minha carreira principal, né? Eu gosto, continuo, sempre lecionarei, sempre pesquisarei, mas na época, lá atrás, eu pesquisava muito em teoria e filosofia do direito. E aí eu resolvi, eu falei, cara, o que que eu gosto efetivamente também, que eu consigo aliar minha prática profissional à minha pesquisa? E eu encontrei nas soluções de conflito uma boa área. E eu sempre gosto de uma frase do Steve Jobs, que é Life is about connecting the dots. Né? Eu acho que você tem que conectar os pontos. Né? Então, se eu gosto de ser um pesquisador, por que não conectar minha atividade profissional à minha pesquisa, né? Uma coisa agrega na outra, efetivamente. E na época, lá, o Gustavo Schmidt, que era presidente do CBMA na época, do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, me chamou para ser vice-presidente acadêmico lá do CBMA, há um pouco mais de 10 anos. E ali eu fundei o Journal, né, a RBDR, que hoje é o journal mais bem ranqueado nos Scopus do Brasil, em direito, por exemplo. Então, hoje eu sou editor dessa revista, isso me dá reconhecimento internacional, efetivamente, e as minhas publicações também. Então, como eu consegui galgar reconhecimento internacional? Foi através das minhas publicações. Né? Então, quando você publica, isso pode parecer pedante, mas não é, tá, gente? É verdade. Quando você publica em inglês, você é citado e é lido lá fora. Se você só publica em português, efetivamente você não é lido pelo mercado internacional. É importante publicar em português também para ter acesso aqui para desenvolver sua carreira doméstica. Não estou retirando essa importância, mas isso te dá um escopo internacional grande, efetivamente, e um reconhecimento também. Então, hoje eu foco muito a minha atuação, Cris, nos BRICS, né? Eu tenho uma atuação muito forte nos BRICS e na sua expansão, né? Com China, Rússia, principalmente, e, e sigo a partir daí, né? Então, só para a gente começar o nosso papo, isso é um panorama aqui da minha carreira até agora, né? Quando eu fui gestor também, né? Fui diretor executivo do CBMA durante alguns anos. Isso foi importante para mim porque eu administrei como gestor procedimentos arbitrais, mais de 200, 300 procedimentos arbitrais. Então você vê de tudo acontecendo, você tem contato com os árbitros, você vê os perfis de árbitro e você vê exatamente o que você quer ser, exatamente o que você também não quer ser. Porque o que eu acho na minha concepção, que falta na nossa área aqui no direito e na arbitragem mais ainda é humildade, né? Então, as pessoas têm muito ego por nada, efetivamente. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre disposto a aprender. A cada procedimento que eu sou árbitro, eu aprendo efetivamente, não somente, ou seja, você não está ali para fazer amizade com as partes, está ali para julgar efetivamente o caso e executar o regulamento e as regras efetivas ali do procedimento. Então, assim, esse é um panorama inicial do que eu penso como árbitro e como eu desenvolvi minha carreira, que confesso que cada um tem a sua trajetória, né? Então, a minha trajetória foi muito individual nesse ponto. Daniel, então,
essas tuas publicações te alavancaram a carreira, mas eu queria saber o que que você considera de habilidades para além das publicações, habilidades para a atuação do profissional como árbitro internacional. Primeiro, habilidade linguística, né? Se você de início não tiver um bom inglês, principalmente, complica. Complica porque você não vai conseguir lidar. Se você tiver habilidade com outras línguas, melhor ainda também, né? Então, hoje em dia, na América Latina, ter um espanhol muito bom é muito interessante. Porque vários árbitros estão atuando forte no Peru, que não é o meu caso, tá? O meu espanhol, eu entendo tudo, falo o meu portunhol ali, né? Leio tudo, mas eu não me arrisco, por exemplo. Outro dia eu recebi um convite para palestrar no Peru. Eu falei em português ou em inglês? Não, é em espanhol. Eu falei, em espanhol, eu prefiro rejeitar o convite porque meu espanhol não é flawless, né? Não é perfeito, então eu prefiro não ir. Então, você também tem que saber quando negar um convite que não vai fazer bem para sua reputação, efetivamente. Eu só aceito convite que eu sei que eu vou fazer um bom trabalho ali no final das contas. Mas habilidades linguísticas, entender as outras culturas também. O brasileiro, ele é muito diferente, então se você for conversar com o chinês ali, é completamente distinto. É completamente distinto. Então você tem que saber lidar com as outras culturas também, não achar que o Brasil eu, por exemplo, como carioca, eu não posso. O Guilherme entende muito bem o que eu estou falando aqui como carioca. A gente não pode impor a nossa cultura, etc. Você não pode chegar lá na China, por exemplo, abraçando um chinês, né? Isso não vai ser bom para você. Então você tem que entender as outras culturas. Também é uma habilidade bem importante, principalmente dentro de um procedimento. Porque você vai entender a maneira do advogado, né? Você vai ter um advogado, às vezes, na arbitragem internacional da common law e outro da tradição da civil law. E você, como árbitro, tem que saber como lidar, como fazer uma OP de fato que faça sentido para aquele procedimento. E você também tem que saber, e aí serve para arbitragem doméstica e internacional, em como atuar dentro de um colegiado, né? Atuar como coárbitro é uma função, árbitro-presidente é outra função e árbitro único é outra função. Então você tem que ter efetivamente leitura da sua posição dentro daquela arbitragem. Claro que se eu puder dizer para vocês qual é a melhor função de todas, é o coárbitro, né? O coárbitro é o que dá, entre aspas, menos trabalho, até porque você pode ver o árbitro-presidente geralmente ganha ali nas tabelas, percebe honorários maiores, 20% a mais, porque efetivamente dá mais trabalho. Árbitro único é o pior de todos, né? Eu atuo em árbitro único em vários procedimentos e, de fato, a responsabilidade é toda sua e você não tem ninguém para dialogar. Então, seria a pior função, pior entre aspas, tudo é uma boa experiência, mas a que dá efetivamente é mais trabalho e você tem uma responsabilidade sozinha, né? Então, assim, eu acho que habilidades linguísticas e capacidade de leitura de outras culturas e de outras tradições jurídicas, inclusive, são as principais habilidades aqui. Capacidade de análise sempre, né? Então, você tem que saber analisar o caso, saber analisar a legislação distinta dos outros países, e isso também é importante. Daniel, antes de eu passar para as outras perguntas, tenho várias aqui, mas eu também, como uma democrata, quero saber se alguém tiver alguma pergunta e quiser me falar aqui no presencial, ou então se quiser fazer alguma pergunta, pode colocá-la no YouTube ou no próprio grupo que eu reproduzo aqui. De qualquer forma, eu sei que o Guilherme quer fazer perguntas para você, então eu vou abrir a palavra para ele. Bom dia, obrigado, Cris. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Uma satisfação te reencontrar. Sempre bom a gente estar junto. Desde que a gente se conheceu lá também no procedimento do CIARB, né? Assim como nós dois, a gente tem outros colegas que também passaram por isso. Aqui o Rafael está aqui conosco, o Svinde. É, é ótimo poder ouvir tua trajetória. A minha pergunta é entender assim, em que momento foi. Eu achei muito legal você ter compartilhado que olhou para tua vida acadêmica, e falou, cara, se no Brasil não vai dar, não vai ser suficiente, eu vou ampliar meus horizontes. E como você falou, assim, realmente é um pouco heterodoxo, porque mesmo quem está na vida acadêmica e vai ampliar os seus horizontes,
olha para Estados Unidos, olha para Europa ali, e você foi para leste europeu e Rússia e tal. E eu queria ouvir um pouco mais de assim, como é que você foi caminhando? Você falou que morou um período em Buffalo, não sei se foi no colégio ou se foi já alguma tipo de pesquisa Doutorado, foi no universitária, doutorado. doutorado, No né? doutorado. Então você estava ali um pouco mais no comum. Tudo bem, vai lá para uma cidade menos mainstream nos Estados Unidos, mas há ainda Estados Unidos. Como é que foi assim? Que janelas foram surgindo? Tem muitas coisas que a gente deseja e tem outras que o destino escolhe pela gente, né? E as janelas vão se abrindo. Como é que foram os primeiros passos para se aproximar do leste europeu até você estar nesse ponto de, como você mencionou, você hoje vinculado a uma universidade no Cazaquistão, enfim. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa parte. Obrigado. Guilherme, sempre uma honra. Tá com frio aí, meu amigo. Carioca em Tá, Curitiba, né? tá frio aqui hoje, cara. Tá, Queria tá, que, tá de queria, doer. queria aqui registrar a presença da Marcele Almeida, que minha querida secretária aí, no geral, no procedimento na CANFIEP, né? Ela faz um excelente trabalho, tá, gente? Quem quiser uma excelente secretária, falo por trajetória, a Marciele, né, tem experiência, né, também de procedimentos. Um maior carinho por você, Marcele, saudade. Bom, Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui ouvindo você de novo. Marcelo é. O pessoal de Curitiba é muito gentil, né? Engraçado que no Rio de Janeiro o pessoal de Curitiba tem fama de ser nariz empinado, mas eu não confesso que eu não senti isso, Guilherme, em Curitiba. Eu sou sempre muito bem recebido em Curitiba. Bom, assim como carioca tem uma fama não muito boa também, né? Vamos combinar. Pois é, a recíproca é verdadeira também. A gente vem pra cá e sai do Rio. Assim. A gente, eu vou te devolver a palavra, mas você falou desse gancho da cultura e do desafio, né? É, assim como há diferenças e desafios muito grandes em relação a você lidar com o chinês, mesmo no nosso micro-universo aqui brasileiro, a gente também precisa aprender a atuar. Eu moro aqui em Curitiba desde 2008. Eu já ouvi em algumas oportunidades. Apesar de carioca você até que é bom, apesar de carioca você até que é sério. É verdade, assim. Então a gente lida com preconceito é, do carioca, assim como o carioca tem um preconceito de que o pessoal daqui não é antipático, não é muito legal. Acho que o grande desafio da vida é conseguir superar isso, né? E ir navegando e aprendendo com cada experiência. Eu adoro morar aqui, entre aspas, apesar de ser carioca, né? Mas é Guilherme, isso, eu te devolvo a palavra. eu mitigo isso falando que eu sou um carioca internacional, entendeu? É, Para não é, um- pegar tão mal é para uma boa. Bom, também falo quando às vezes olho o meu currículo, falo, não, mas você é muito acadêmico. Eu falo, não, mas existe o conceito de academic lawyer, né? Que os americanos usam muito, né? O conceito de academic lawyer. Já sofri esse preconceito também, tá, Guilherme? De ser acadêmico Ó, demais, aham. buscar demais, assim, que para mim efetivamente é um elogio. Se falar isso, para mim eu fico até feliz, efetivamente. Bom. Como surgiu essa aproximação com o leste europeu? E eu confesso aqui para vocês que, para mim, por exemplo, Rússia também era um mistério, tá? Eu sou, né, por exemplo, eu estava lá na Rússia em um congresso e eu falei que eu assisti Rock 4 e torci pro Rock Balboa, né, efetivamente. E a resposta deles me impressionou, porque eles falaram, nós também, porque o Rudolf Landgren era alemão, não era soviético, né, muito É. menos russo. Eles falaram isso para mim, efetivamente, e eles estavam torcendo pro Rock. Mas também era um mistério para mim o que era uma Rússia, nunca tinha ido efetivamente. Mas como surgiu? E aí, Guilherme, vem a importância de você ser editor de um periódico Scopus Internacional de relevância, né? Isso tudo, Ah, tá. o Guilherme, o Jornal RBDR, basicamente eu faço tudo sozinho desde sempre, desde a sua criação. Eu criei, eu fiz tudo sozinho, não sabia que ia dar certo. E por que que eu internacionalizei lá atrás? Porque eu não recebia artigos de brasileiros, basicamente, né? Os brasileiros da arbitragem nem todos publicam, né? Talvez seja uma percentual até pequeno ali de quem efetivamente tem uma veia acadêmica que tem interesse em publicar. E o pessoal no Brasil tem mais interesse em publicar na revista do Sebar, que tem Uhum. uma divulgação boa, né? No meio. Não estou criticando, não, tá, gente? O Sebar é excelente, pelo amor de Deus. Conheço os editores, etc e tal. Mas tem mais interesse em publicar ali
que circula bem no meio. E eu tinha dificuldade de conseguir artigo. Eu falei, a única chance de eu fazer o periódico sobreviver vai ser internacionalizando, usando os meus Uhum. contatos. E aí eu internacionalizei. E quando você é indexado no Scopus e tem relevância, os professores internacionais querem publicar ali, porque eles precisam publicar em journal com Scopus para progredir na carreira, para manter o emprego efetivamente, tem uma meta lá nesses países. O brasileiro ele quer o Qualis, que nem existe mais, inclusive acabou de ser Uhum. descontinuado. Mas o estrangeiro ele quer efetivamente os Scopus. Então, e eu publico muito em journals Scopus internacionais, né, que é o meu foco. E aí, o primeiro contato que eu recebi da Rússia foi da South Euro State University, que fica ali em Chelyabinsk, ali no sul da Rússia, e me convidando para ser pesquisador sênior da universidade deles. Uhum. Tá? Então, por causa das minhas publicações, etc., lá atrás. E a partir daí, eu comecei a receber vários convites acadêmicos, efetivamente, para ir lá palestrar, etc. e tal. E eu fui 4 vezes agora durante a guerra, inclusive, né? Então, efetivamente, da primeira vez que eu fui, tava até com medo, tá, Guilherme? Falei, pô, se eu não conseguir voltar, o que que vai Aham, sim. acontecer? Né, brasileiro. Mas aí eu pensei, pô, eu moro no Rio de Janeiro. Se eu sobrevivo no Rio de Janeiro, a Rússia vai ser tranquilo, né? Sem problema nenhum. Mas efetivamente não vi nada de guerra, né? A única dificuldade que a gente tem ali é o GPS que não funciona, que eles desligam por causa de drone, etc e tal. Mas muito tranquilo, foi tranquila a minha trajetória lá. Então, esse foi o primeiro passo. E a partir daí, fiz os chineses entrarem em contato comigo também, efetivamente, e aí eu tô como árbitro já em dois centros chineses, né? E os chineses eles estão com uma pegada de abertura total. Inclusive, fostered ali, incentivado pelo próprio governo, que quer realmente tem o objetivo de tornar a China um dos principais hubs de arbitragem internacional, tanto que se você pegar o ranking da White and Case com a Queen Mary, da pesquisa que saiu em 2025, Guangzhou, Shenzhen, várias cidades já estão ali nos top 10 de arbitragem internacional que não estavam antes, Ó. entendeu? Então, porque teve agora a reforma da lei de arbitragem lá também. A diferença com relação ao Brasil é que China e Rússia têm muita influência governamental. Então, por exemplo, para você ter uma arbitragem internacional acontecendo na Rússia, estou falando a CIT é lá, a sede é lá, você vai precisar de autorização do governo, Ó. entendeu? Antes da sede virar, para uma instituição arbitral funcionar mais ainda, né? Funcionar lá. Então. E se você for ver, por exemplo, o Moscow International Arbitration Center, lá você vê um centro de arbitragem internacional, mas só tem russo na lista de árbitro. Até perguntei para eles ali, por que isso? Eles falaram, pô, é porque esse centro efetivamente foi feito por oligarca, né? Então é outra pegada, assim, né? Você tem Aham. escritórios bons lá de arbitragem, mas na China eu diria que está passos à frente ali em termos de arbitragem ali, efetivamente, e de incentivo, né? Então, a partir daí, eu vi que era um mercado muito bom para eu Muito bom. desenvolver, o mercado dos BRICS, tem muito contato na Índia também, efetivamente. Então, e a Índia tem uma lei muito parecida com a nossa, com reformas parecidas com a nossa, né, no mesmo ano. Então, nos mesmos anos, né, efetivamente. Então, eu diria que esses países estão se desenvolvendo muito bem na arbitragem. E se a gente comparar com a América Latina, eu posso estar falando besteira aqui e me corrijam, mas um país que é similar ao Brasil em desenvolvimento é o Peru, que eu vejo, tá, Guilherme? A Uhum. lei deles é muito boa em termos de arbitragem, os outros eu não vejo muito desenvolvidos ainda em termos de arbitragem. Em tese, o Chile tem alguma coisa, etc., mas tem outros que não tanto, né? Então, eu falei, cara, como eu tenho essa habilidade linguística, estou com contatos acadêmicos lá nos BRICS também, eu consigo desenvolver os dois, né? Então, por exemplo, hoje eu sou o único brasileiro numa associação de advogados e consultores lá na Rússia, entendeu? Em Kazan. Efetivo, você tem ideia, eu tomei posse nessa associação junto com o ex-ministro da Suprema Corte russa. Assim, eu e o cara, eu falei, cara, eu não sou ninguém, pelo amor de Deus, né? Mas aí você vê um clash of cultures, assim, porque o ministro da Suprema Corte russa mega humilde, Guilherme. Mega humilde. Os caras vêm com uma tradição da União Soviética. Se Aham. você, comparando aqui com o Brasil, se você vê o ministro da Suprema Corte,
talvez ele não seja tão humilde assim, né? Então você vê uma diferença. Por exemplo, outra característica minha também, Guilherme, como árbitro e como acadêmico, como pessoa, por exemplo, eu não me manifesto politicamente para nada. Eu não vou em rede social falar de posição política A, B ou C. Eu não fico falando, fazendo discurso de posição. Você pode ser só ter a posição política, mas você perde com isso em termos arbitrais, tá? Então, vou te dar um exemplo claro aqui. Quando começou a guerra na Rússia, eles me perguntam, vários europeus que eles tinham parcerias, universidades, né, tinham cooperação, todos os europeus basicamente viraram as costas. E eles viraram para mim e perguntaram: Daniel, você vai continuar cooperando com a gente? A minha resposta foi: foram vocês que declararam a guerra? Claro que eu gosto de paz, eu sou de conflict resolution, né? And you've established a conflict here, you know? Você tem um conflito aqui, né? De cara, mas assim, quem sou eu para julgar a história de um país? Ou o porquê do conflito? Sou um brasileiro. Então, todo mundo lá, pai, mãe de família, querendo trabalhar, querendo sobreviver. Por que que eu vou julgar eles? Por que que eu vou virar as coisas? Eu falei, vocês estão precisando de cada vez mais de parceria, agora mais do que nunca. Então, tô junto de vocês. E nisso eu ganhei a confiança e a lealdade deles, não por interesse, mas porque é o que eu acho efetivamente. Então, por exemplo, o russo ele precisa ter a sua confiança, o chinês também, e demora. Demora efetivamente, não é da noite para o dia. E aí eu vejo um problema do brasileiro. O brasileiro ele se aproxima muito por interesse. Se ele não for ganhar nada rápido financeiramente, ele não continua cooperando. E eu acho que uma das características minhas tem vários defeitos, mas a resiliência e a lealdade é uma das características que eu tenho. Então, se eu vejo que a pessoa é leal, e não com palavras, Guilherme, a gente é do Rio de Janeiro. Palavra é o que mais as pessoas falam, né? Não, sou teu irmãozão, e não é, né, efetivamente. Então a gente tem que separar aí o joio do trigo e entender também que demora um tempo para eles ganharem a sua confiança e a confiança é essencial. A mesma coisa nos Estados Unidos. Quando você mora lá, você vê o americano tem a cultura do keep around distance, né? Mantém ali a distância. Só depois que você ganha confiança com atitude, etc., que o americano vai. Não é que nem o carioca aqui um dia te chama para tomar uma cerveja, mas é o primeiro a te apanhar pelas costas, às vezes, né, no ambiente de trabalho. Claro que eu estou fazendo uma metáfora aqui, é um exemplo exagerado, mas é uma verdade do brasileiro, às vezes, né? Então, quando eu falo entender a cultura também é muito importante. E, assim, participar de eventos, né? O árbitro ele tem que participar de eventos. A maioria das palestras que eu dou lá fora são de graça. Eu não cobro honorários, mas porque eu sei que, né, lá na frente eu crio a minha reputação, construo a minha reputação, e lá na frente coisas virão efetivamente. Claro, tenho tudo pago ali, né, da viagem, etc e tal, mas eu não cobro honorários de palestra. Na arbitragem, se você não participar dos eventos, não mostrar quem você você não ganha nomeações arbitrais, e é para isso que a gente efetivamente arbitra, né? Se você não for nomeado, não for escolhido. Então, se você não apertar as mãos nos eventos, não for, você é esquecido automático. Não só palestrar, você não precisa palestrar toda hora, mas tem que estar presente. As conversas no café são muito mais importantes do que as palestras, na minha opinião. Daniel, muito legal esse teu relato, tô adorando, viu? Excelente, nossa, muito interessante mesmo. A parte acadêmica te abriu muita porta profissional, né? A partir da criação da revista aí. Fantástico, cara, fantástico. Concordo com tudo que você falou sobre circular nos eventos, poder estar presente, ter resiliência, a trajetória para conseguir se consolidar como árbitro é trabalho de mais de década, né? Até você conseguir encontrar espaço. Fantástico, cara, muito bom, muito bom. Guilherme, tem uma observação importante também. Ninguém chega em nenhum lugar sozinho. É. Ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Eu lá atrás tive a sorte de ter o Gustavo Schmidt me chamando para participar mais do meio arbitral, que é um meio fechado. A gente não pode mentir aqui e falar que não é. É um meio aberto, todo mundo é bem recebido. É um meio fechado. Se você tiver pessoas de quilate, reputação já na área te ajudando, te apresentando, é efetivamente muito interessante. Agora, se você não fizer o seu trabalho, porque eu costumo dizer, abrem as portas, mas para você se manter lá dentro é contigo. Aham, isso. Então, se você não fizer seu trabalho, aí eu foquei muito em escrever muito, publicar muito, em participar de todos os eventos possíveis e
a ideia foi essa. Então, assim, publicação, Guilherme, publicação internacional é importante, mas artigo científico muito pouca gente lê. Né? Então, Uhum, por exemplo, eu publiquei lá o comentários da lei de arbitragem, publico artigos pequenos que são fáceis, migalhas, etc. Também publico de fácil acesso pelo Google, porque o advogado ele vai achar o artigo do migalhas, o advogado do dia a dia. Ele não vai uhum, achar o artigo científico que você publicou no Journal de Semiotics, né? Então, assim, uhum, você tem que tentar também distribuir bem o jogo nesse sentido. Porque, por exemplo, já fiz publicações que eu falei, o meu comentário eu quero que seja citado pelo STF. Aí eu publico em inglês, pelo STJ, perdão. Aí eu publico em português, por exemplo, eu publico um artigo pequeno. E aí já aconteceu, por exemplo, quer ser citado pelo STJ. O artigo meu que foi citado é sobre ação anulatória. O que que o STJ julga? Então você tem que também ser estratégico nesse uhum. sentido e também sem saber se vai ser citado ou não, mas isso dá impacto em termos arbitrais domésticos também, né? Então você tem que saber distribuir bem as suas publicações ali. Vou te dar um exemplo de como é importante também publicar em português para não ser tão pedante. Uma vez eu estava num hotel aqui em Brasília. Vocês conhecem aquele B Hotel? Devem conhecer, né? O B Hotel é um bom hotel aqui em Brasília. Uhum. E aí, o B Hotel, o Daniel, meu xará ali, Daniel Borda, já conhece esse hotel. E aí, o B Hotel, Daniel, eu sou aquele cliente mala, né? Aquele hóspede mala que sempre pede um late check-out, né? Eu quero sempre ficar mais umas 2 horinhas, aquele check-out de meio-dia, 11 horas, eu não gosto. Aí eu fui pedir um late check-out. Aí o recepcionista falou na hora, não, a gente não dá late checkout. Nesse hotel não existe late checkout. Aí eu olhei pro computador dele e o menino estava escrevendo o TCC dele. O TCC, o trabalho final de curso. Eu falei, você faz direito? Ele, tô escrevendo meu TCC, tá escrevendo sobre o quê? Ele, cláusulas híbridas escalonadas. Aí eu falei, pô, bacana, eu tenho um artigo sobre isso. Juro por Deus, eu falei, eu tenho um artigo sobre isso. Aí ele, qual o seu nome? Eu falei, Daniel. Ele falou, eu tô usando o seu artigo, é o principal do meu TCC. Aí eu falei, cara, vou te mandar tudo que eu usei para escrever esse artigo. Mandei todos os artigos que eu tinha usado para escrever aquele artigo. Consegui o late checkout. 3 meses depois eu recebi. Consegui o late checkout. 3 meses depois eu recebi um e-mail dele que ele tinha tirado 10, etc. Super agradecido. Então, assim, tem importância também você publicar aqui, divulgar um conhecimento. Principalmente se você tem a habilidade de pegar conhecimento lá de fora e trazer para cá para as pessoas lerem, né? Então, assim, são fatos interessantes da vida também e curiosos ali. O principal ali é do late Daniel, checkout. Vamos lá. deixa eu te contar que aqui na comissão de arbitragem a gente tem 3 grupos de trabalho e um deles é o grupo de trabalho que investiga os eventos mais relevantes da arbitragem no Brasil e também fora do Brasil e a gente divulga, né? A Mariana hoje mesmo falou sobre os eventos e vai encaminhar um informativo sobre os eventos mais relevantes para que os nossos colegas já mandou, para que os nossos colegas possam se organizar e participar desses eventos, né? Que você acabou de falar, olha, às vezes o mais importante é estar no cafezinho conversando, e é algo que Guilherme, eu e outros colegas aqui têm feito bastante nesses últimos anos, né? A gente tem ido bastante nos eventos. Inclusive, recentemente a gente foi num evento de mediação internacional em Buenos Aires, Legal. que a própria Marciele ajudou na organização, ajudou a Luciana a organizar. Então, a gente tem feito bastante isso e divulga para que as pessoas, para que os nossos membros da comissão realmente possam ter acesso e participar desses eventos. Então, essas tuas dicas são super relevantes para nós. Quero ver alguém E indo para a fiquei Rússia comigo, hein? Vou curiosa, chamar. pode falar. Quero ver alguém indo para a Rússia comigo. Vou Pois convidar, hein? Quero ver ter vamos lá, coragem. vamos nos organizar para ir para a Rússia com o Dr. Daniel. Você podia organizar um evento na Rússia para a Consigo. gente ir. Consigo. Podemos fazer sim. Então, eu fiquei curiosa que você falou, né, dessa tua trajetória toda. Essas arbitragens que você participa na Rússia, na China, quais são as temáticas que mais surgem, né, nessas arbitragens que você tem atuado? Em Conta para nós um pouquinho desses casos. Em regra, são disputas contratuais, efetivamente, né? Não são.
societárias, mas aí tem construção, tem outros tipos de disputa ali, efetivamente. Então, em arbitragens internacionais, em regra, você vai ter disputas contratuais, né? Então, não vai variar muito disso. Na China, você tem muita arbitragem pequena. Tá, então no Brasil, a gente, quando eu trouxe os chineses aqui uma vez, eles ficaram muito impressionados. Eu levei em centro grande, né, de arbitragem, ficaram muito impressionados com o valor das disputas. São valores altos aqui, efetivamente. Estou falando dos principais centros. Tá? Você pega aqueles centros de arbitragem listados na Leaders League, você tem efetivamente disputas. Se você pega disputas imobiliárias, tem disputas baixas aqui, efetivamente. Mas, em regra, a arbitragem, vamos lá, numa Canfiep, numa Fiesp, Ciesp, Câncer CBC, as arbitragens geralmente têm um valor maior, até porque não vale nem a pena, né? Mas lá você tem muita arbitragem de consumo, muita arbitragem de pequeno valor, né? Então, que também você participa de maneira virtual ali, como árbitro, sem bons sistemas de arbitragem ali, que você não tem dificuldade. Você tem uso da AI, por exemplo, no Guangzhou Arbitration Commission, que ele faz tradução simultânea até de audiência, tá? Efetivamente, de audiência em várias línguas. Então, você tem ferramentas que permitem. E na China também é interessante, Cris, que tem até arbitrais em português, né? Porque eu sou árbitro ali na área de Macau, ali, etc. Então você tem efetivamente arbitragens em português, sendo a maioria, claro, que eu já participei em inglês ali. Mas também existe essa possibilidade de arbitragem em português. Mas vai variar de acordo com o país, tá? Na Rússia, como eu disse para vocês, na Rússia é muito incipiente, né? Na Rússia eu ainda estou lutando para entrar na lista de algum centro arbitral lá. O principal é o do ICAC, né? O ICAC, que é o melhor centro, na minha opinião, mais neutro e imparcial da Rússia. Só que eles só abrem para você entrar na lista a cada 6 anos. Então tem uma janela de 6 em 6 anos para você entrar na lista, o que não é trivial, tá? Então, como eu disse para vocês, a China realmente é o mercado hoje que eu mais participo, que tem efetivamente mais oportunidade para atuar como árbitro. Na Rússia, eu estou construindo a minha reputação ali efetivamente mais, mas é mais difícil, até porque não tem tanta arbitragem. O russo ele não confia tanto. Em que pese você vê as partes russas muito na CCI, né? Você tem partes russas na arbitragem internacional, mas atuar como árbitro lá internamente é mais difícil. Daniel, e como que é atuar como coárbitro ou árbitro-presidente quando esses outros árbitros, colegas, são, enfim, do mundo inteiro? Como é que funciona isso? Como que você lida com isso? Como que é a tua comunicação com eles? É tranquila? A diferença cultural acaba sendo um obstáculo ou é tranquilo para você? A minha estratégia, Cris, é sempre de seguir a toada do árbitro-presidente, tanto em arbitragem doméstica quanto internacional, né? Então, atropelar o presidente ou ficar discordando muito do presidente sem, óbvio, ter razão, você tem que discordar quando você tem ali algo que faça sentido. Então, em termos culturais, todos têm um bom inglês ali, então não tem dificuldade. Mas a dica que eu dou é sentir o presidente, como ele atua e tentar se adequar da melhor maneira possível, e se comunicar também da melhor maneira possível. Então, não tem tanta dificuldade. Eu diria que entre nós é mais difícil às vezes atuar com certos atos presidentes brasileiros do que estrangeiro aqui, efetivamente, né? Então, a Marcele está aqui. Marcele, não estou falando desse nosso tribunal, não, tá? Esse nosso tribunal, o presidente inclusive é daí, né? Eu posso falar, né, Marcele? Não tem problema, vamos falar da arbitragem. Estou com o presidente Jair, o Jair Gevaer, que é uma pessoa maravilhosa e um grande profissional, tem um enorme carinho por ele. Vocês conhecem bem aí, até da Procuradoria também, né, Sim, do ele é Paraná. procurador aposentado e ele foi meu professor na Universidade Federal do Paraná, professor Então, de Direito Comercial. ele é maravilhoso. Então, assim, mas tem uns árbitros presidentes no Brasil, porque quando você está num painel de árbitros de diferentes nacionalidades,
você não tem tanto problema, efetivamente, né? Assim, eu acho que até tenho mais facilidade com lidar com o estrangeiro, que o estrangeiro ele é bem mais straightforward que o brasileiro. Ele é bem mais prático que o Brasil. O brasileiro, às vezes, ele enrola muito, de maneira desnecessária, quer marcar reunião para qualquer coisa, assim, que poderia, aquela famosa reunião que poderia ser um e-mail, né? Então. O árbitro estrangeiro, principalmente o oriental, ele é mais prático em relação a isso. O americano também, né? Ele é mais prático em relação a isso. O Daniel Borda quer fazer uma pergunta para você. Daniel, a palavra é sua. Meu xará tem privilégio. Bom, obrigado, Daniel. Prazer ouvi-lo aqui, né? Ainda como eu gostei muito dessa nova nomenclatura aí, o palestrante de emergência. Achei que não começou bem a Sempre aí. palestra. Mas, meu amigo, assim, eu queria a tua opinião, assim, sobre situações que vêm ocorrendo com alguma frequência, acho que tem sido divulgado com mais frequência, sobre certas situações de conflito, que tem prejudicado bastante até um pouco a própria instituição da arbitragem no Brasil, assim, né? E na minha visão, isso tem muito a ver com uma certa, digamos assim, uma confusão assim dos advogados em quererem ser árbitros e os árbitros também advogarem causas, isso e também serem pareceristas. Eu acho que às vezes o cara é muito bom em tudo e realmente aparecem essas oportunidades. Então, um outro termo que tu utilizou ali, eu rejeito situações que possam causar algum impacto reputacional, e às vezes o dinheiro, né, nos chama, né, e a gente não consegue rejeitar isso tudo. E pelo que eu entendi, assim, da tua trajetória, hoje talvez a maior parte do teu tempo dedique a ser árbitro e não advogar ou fazer pareceres e tal. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, assim, porque, e aí eu fecho com uma outra passagem aqui, lembrando que, enquanto você estava falando, do livro do Pietro Calamandrei, que eu li há muito tempo, mas de vez em quando fala de arbitragem, eu lembro dessa situação. Que, salvo engano, em determinado momento do livro, ele traça o perfil de um juiz como um cara que tem que ser mesmo o cara que senta, né, que fica sentado nos jantares em locais mais afastados, né, um sujeito que realmente abdica um pouco da vida social para poder julgar de forma imparcial mesmo os casos. Então, e a gente vê que na arbitragem isso não acontece muito, tem muita festa, muito champanhe, né, é um ambiente mais festivo, assim. Como que tu lida com isso, assim? E queria ouvir tua opinião. Desculpa me alongar aqui, mas é um desabafo também. Vamos lá, Daniel. Acho que é realmente questão de perfil, tá? Minha opinião, tá? Não tenho a pretensão de ter a resposta certa para tudo, pelo amor de Deus. Mas eu fiz uma escolha, né, de ser acadêmico e árbitro e parecerista também, efetivamente. Então eu não advogo. Tanto que eu tenho meu escritório sozinho, sociedade unipessoal ali, mas para receber mesmo, né, como árbitro, efetivamente. Então eu não advogo, até porque confesso para você, Daniel, que manter captar cliente é muito difícil, né? E você sozinho também você não consegue captar cliente, sair aí. As grandes bancas já têm a sua reputação, tem full service, tem etc. Então, só abrindo parênteses também para você, quando eu saí da gestão do CBMA, eu até ventilei ali efetivamente trabalhar um escritório grande, etc. Eu fiz uma reunião com um headhunter daqueles. E aí o Headhunter olhou para mim, não, você tem perfil de sócio. E perfil de sócio, você vai trazer que cliente? Aí eu falei, nenhum, né? Porque não tem, a minha trajetória não tem cliente. Aí ele, não, porque os escritórios grandes vêm o cifrão na sua cabeça. Você não tem cifrão? Eu falei, bom, se eu tivesse cifrão, eu não estaria te procurando nesse momento, né? Então, assim, aí eu falei, tem que fundar o meu escritório e a minha atuação efetivamente como árbitro, como parecer que já existia ali. Então, preferi essa trajetória e também, além disso, para não gerar conflito. Então, não advogar é não gerar conflito, efetivamente, né? Então, se você procurar meus nomes nos tribunais, você vai ver algumas ações, mas de consumidor, geralmente minha contra a companhia aérea, né? Efetivamente. Então, não vai encontrar. Então, isso é um ponto importante, você escolher onde você quer atuar, tá? E hoje a gente está no Brasil, de fato,
às vezes as pessoas parecem que querem machucar o Instituto da Arbitragem, né? Você vê aquele projeto de lei também, que absurdo sobre, você vê a DPF que virou a DIN 1050, né, no STF, para estabelecer critérios sobre o dever de revelação, que, na minha opinião, é um absurdo, isso está no judiciário. A lei já é o suficiente, é de acordo com o Citral, já tem as melhores práticas no Brasil. Então, é, você tem que fazer escolhas. Se você quer ser árbitro, advogar pode ser um bom caminho, mas se você tem escritórios, grandes bancos, por exemplo, proíbem a arbitragem hoje em dia, né? Então, você proíbe, alguns bancos proíbem, inclusive, do advogado de publicar. Você não pode publicar, ou às vezes pode publicar, mas só com a autorização e leitura prévia dos sócios. Por que isso, Daniel? Porque você está firmando posição nas suas publicações e que pode ser confundido com a posição da banca. Eu, quando publico, Daniel, penso nisso. Eu falo, pô, quero firmar posição aqui mesmo, isso pode me custar nomeações ou pode me dar nomeações. Como árbitro. Então, por exemplo, publiquei um artigo na arbitragem, a não condenação na hora de sucumbência, claro, a não ser que as partes é, coloquem lá no termo de arbitragem, na cláusula compromissadamente o termo de arbitragem, que há condenação em honorário de sucumbência. Mas o problema é que eu vejo árbitros condenando em honorário de sucumbência quando você tem a aplicação subsidiária do CPC. A aplicação subsidiária não é supletiva, então você não pode inovar ali naquele procedimento. Só uma lacuna que você pode efetivamente preencher. Então, já vi, inclusive, condenação na sucumbência com previsão nenhuma, nem de aplicação subsidiária do CPC, que para mim está errado. Essa parte é anulável, né, no eventual anulatório. Mas ali, por exemplo, eu firmei posição num artigo desse. Por quê? Porque a minha posição é ali, eu vou privilegiar a autonomia da vontade das partes. Se for estabelecido, foi estabelecido. Vou usar. Se não for estabelecido. Então, sempre que eu prolato uma sentença, por exemplo, eu vou no pedido. Eu checo se a minha sentença abordou todos os pontos daquele pedido. Se eu não estou jogando extrapetita, etc e tal, porque o árbitro tem que prolatar uma sentença executável, esse é o nosso mantra, né, como árbitro. Mas em termos de carreira, na minha opinião, é isso. Você tem que decidir o que você quer ser e divulgar o seu trabalho através aí de publicações, da sua atuação, efetivamente. Por exemplo, lecionar, né, hoje eu sou professor de arbitragem na Washington Lincoln, que era a Amber University. Então, já tive, por exemplo, os alunos me contratando ali como consultor, parecerista, ou me nomeando até também como lecionar também é importante, porque você mostra a sua qualidade ali como professor, né? Então, é sempre interessante, mas realmente advogar hoje você está numa grande banca em São Paulo, vamos dar um exemplo. Você, sem dúvida, tem os principais clientes de arbitragem do país. E isso gera realmente suspeição, né? Impedimento, etc. Fica mais complicado. E uma coisa que me assustou, Daniel, eu estava num evento ano passado, 2 anos atrás, chegou uma senhora e me entregou um cartão. Aí eu falei, tá, que cartão é esse? Não vou falar o nome, etc. Não, a gente é uma empresa de investigação. Mas investigação de quê? Aí ela, de qualquer coisa. Você me dá um nome, eu vou te dar um dossiê sobre essa pessoa e você faz o que você quiser com isso. Eu falei, interessante. Isso sobre dever, escrutínio. Tá pesquisando as relações da pessoa, né, etc. Só que eu acho que isso já houve, né, já tá indo demais, né? Então, e claro, você vai ter árbitros que falham no dever de revelar? Tem. Existe. A gente também não pode tapar o sol com a peneira aqui, né? Mas a maioria é muito séria em relação a isso. A maioria, por exemplo, quando tem uma arguição de recusa ali, de uma das partes, em regra nem fica na arbitragem. Renuncia, porque vou ficar aqui me aborrecendo, me justificando, me explicando. Se eu tenho outras arbitrais ali efetivamente para atuar também. Então, isso é muito típico do mercado brasileiro, tá? Tá muito típico do mercado brasileiro, muito também que vem, e eu sou zero comunista, socialista, mas muito também do poder econômico, né? As grandes empresas têm efetivamente um poder, até de investigação maior, né? Então hoje se fala, por exemplo, um dever expandido de revelação, né? Você tem um novo regulamento do CBC lá, Marcelo deve conhecer bem, que até o presidente pode falar de causas, né, que deem efetivamente. Então, hoje já nos fala mais só do dever de revelação simples e único do árbitro, do artigo 14, parágrafo 1º da lei, mas também no dever expandido de revelação e também do dever de curiosidade das partes.
professora Selma Lemes fala muito isso, dever de curiosidade das partes, que é ali as partes investigando o que é público, efetivamente, do árbitro. Mas são escolhas, tá, Daniel? Efetivamente, eu diria que o ideal é que você. Porque eu me formei em contabilidade, tirei, por exemplo, a carteira de contador agora em 2024. Por que que eu fiz isso? Eu falei, bom, estou pegando muita dissolução societária, disputa societária que tem perícia contábil, eu quero conhecer isso. Isso pode me gerar nomeações, né? Então, porque eu sou advogado e contador ao mesmo tempo. Claro, você vai me perguntar, Daniel, você é um bom contador, um cara que eu vou contratar? Claro que não, mas já é um diferencial. Eu sou um jurista, mas eu quis também ter uma habilitação a mais para bater bola e um perito saber que eu sou contador também, tanto quanto ele, né? Então gera mais respeito, rapport, vamos dizer assim, para usar o jargão de mediação. Pessoal, eu vou abrir a palavra para a Marciele, que levantou a mão, de certo quer fazer uma pergunta, e depois a gente encerra, porque eu tinha prometido para o Daniel que teríamos uma entrevista de 1 hora, né? Então já chegamos nesse prazo. Então, mais uma pergunta e a gente encerra. Na próxima vez Marciele. a gente faz também o vinho com arbitragem, né? Quando eu for aí. Pois Eu fui é, a naquele. gente podia fazer num horário diferenciado, né? Em vez de café e arbitragem, vinho e arbitragem. Eu gostei Uma daquele restaurante, Marcelo, que a gente foi. Qual é o nome do restaurante aí em Foi o Curitiba? Barolo. Barolo. É gostoso. Aqui em Curitiba todo mundo gosta. O restaurante é bom. É. Conhece, Guilherme? Barolo? Bom restaurante. Eu fui no Barolo no dia da minha posse, em Ah, maravilha. 2008, o dia que eu tomei posse, foi o primeiro restaurante que fui jantar com meus pais e minha esposa. Grande Bem legal, lembrança. Então, viu? Olha lá. Bom, então a gente levou você num lugar importante, viu? com certeza. Mas a minha pergunta seria em termos mais curiosos, digamos assim, porque a gente sabe que os chineses, por exemplo, estão fazendo muitos negócios aqui no Brasil, aqui em Curitiba especialmente, nós temos muitos morando aqui, especialmente por causa que o Porto de Paranaguá, aqui em Curitiba hoje, ele é controlado por uma empresa chinesa. E eu tenho conversado muito com eles e eles têm muita dificuldade de entender o nosso sistema brasileiro, porque como uma empresa funcionando aqui, então eles têm dificuldade de entender o tamanho das quantidade de ações trabalhistas que se tem aqui, eles têm dificuldade de entender o porquê que o nosso processo aqui demora tanto, a questão da contraditória para a defesa, até alguns conceitos da arbitragem também eles têm dificuldade de entender como que funciona aqui no Brasil. E eu notei que há um interesse deles, assim, até de entender melhor isso, por conta dos negócios que eles estão fazendo aqui, e até de atuação, eventualmente, em arbitragens aqui, enquanto árbitro, em procedimentos que envolvam contratos, eventualmente, internacionais ou de interesse deles. E aí eu tenho curiosidade de saber se eles têm esse interesse, se você algum dia conversou com algum deles, até para o mercado brasileiro em termos disso e também, né, de receber bem essas pessoas aqui, porque estão presentes na nossa vida aqui, inclusive em Curitiba, né? Marcelo, hoje eu sou expert lá na Guangzhou Arbitration Commission, né? E com eles que eu bato mais bola, converso mais, efetivamente, me tem como, vamos lá, um consultor deles para Brasil, vamos dizer assim. E eles têm muito interesse, tanto que ele anteontem estava trocando mensagem, aí você não troca o WhatsApp, né? Com o chinês é o WeChat, né? O WeChat é tudo ali na vida deles. E eles querem vir para cá agora, inclusive, talvez na São Paulo Arbitration Week, né? Eles querem vir para dois países sul-americanos, né? Eu indiquei o Peru também, efetivamente, mas eles têm muito interesse no mercado brasileiro cada vez mais. O chinês, eles estão dominando o mundo, né? Querendo ou não, eles estão efetivamente dominando o mundo. Então, sim, eles querem ter interesse. A língua é uma barreira. Quando eu fui para lá, eu tive muita dificuldade, né? Porque eles realmente falam. Alguns falam muito bem inglês, mas a maioria não fala, né? Até num restaurante você tem dificuldade de pedir a comida, não tem nada, não tem um menu em inglês, não tem nada. E eu estava numa cidade grande, né? Guangzhou são 17 milhões é a quarta maior cidade da China. Mas eles têm super mega interesse em se desenvolver no Brasil e nesse intercâmbio de arbitragem com o Brasil também, tá? Então, não tenha dúvidas disso. E aí eu vejo, na minha opinião, um erro das instituições arbitrais brasileiras. Tá? As instituições arbitrais brasileiras, elas ficam muito fechadas, às vezes.
né, muito enclausuradas ali e não olham para o lado. E o trem vai passar. Né? Então, uma hora. E é aquela questão que eu disse às vezes da falta de humildade, por que não desenvolver o mercado dos BRICS aqui? E você vê, por exemplo, São Paulo, se você pega o relatório da White and Case, São Paulo caiu como sítio de arbitragem internacional na América Latina nos últimos anos. Era maior, entendeu? Então, talvez a gente esteja perdendo um mercado efetivamente que possa fazer muito sentido e possa dar frutos lá frente, principalmente com a China, que é o parceiro número um comercial do Brasil. Né? Então, um cara que tem muito olhar para os BRICS também é o Jair. O Jair Gervaes sempre falou muito lá atrás, um visionário. Foi um dos meus mentores aí, vamos dizer, nesse sentido. Ele falava dos BRICS para mim desde sempre. E eu lá atrás eu olhava para o Jair e falava, tá viajando, Jair não. Né? Mas aí eu comecei a ter contato e aí foi por sorte, efetivamente, tá? Não foi porque eu busquei, foi sorte. Então, isso eu concordo contigo. Os chineses, a gente tem que desenvolver mais. Já vi arbitragem no Brasil, por exemplo, na época de CBMA com arbitragem doméstica, mas com empresa chinesa estabelecida no Brasil. Tinha também bens aqui, etc. Então, arbitragem doméstica. Então, já vi. Tá? Escrevi um artigo recentemente sobre, vai sair agora no BRICS Law Journal, sobre arbitragem, execução de sentença arbitral dos BRICS, dos países dos BRICS do Brasil. Eu pesquisei no STJ desde sempre, desde 2004, as sentenças de países dos BRICS sendo homologadas, né, no Brasil para execução aqui no Brasil. A China tinha sete. Sete ou oito. A maioria não tinha nenhuma. A maioria dos países dos BRICS, inclusive da Indonésia, os países da expansão dos BRICS. Né? Se você fosse ver a Rússia, era só tipo adoção de criança, separação, né? Não tinha também quase nada. Mas a China, você via ali que, inclusive, de arbitragem que correu na China, tá? Em centros, como sede na China, o que não é comum. A arbitragem internacional você vai ter uma sede neutra, mas de arbitragem internacional que ocorreu na própria China. Aí você tem o Hong Kong International Arbitration Center, você tem outros centros lá de grande relevância. Então, para você ver que a China está vindo cada vez mais forte. Obrigada, Daniel. Eu queria ouvir isso, na verdade, porque eu tenho até conversado com o pessoal ali do Kansas CBC também, até para incentivar, de repente, colocá-los na lista de árbitros, porque há realmente essa troca e eles estão fazendo muito negócio no Brasil e negócio grande, né? Então, é Não, me importante que avisa, a gente participem conversa também. depois mais, porque os chineses querem, né? Eles Sim. pediram recentemente indicação para a lista de árbitros deles, entendeu? Então, eles estão. Gente, assim, só para a gente terminar, me coloco à disposição de todos vocês, tá? Inclusive os dois periódicos, quem quiser publicar. Só que antes de submeter um artigo, por exemplo, fala comigo que eu já dou uma orientação prévia ali, né? A gente já ajusta, já fica mais no modelo. Então, eu estou sempre à disposição aqui de vocês, tá? Maior carinho pelo Paraná. E tenho vários amigos aí, a Marcele já me conhece, né, de trajetória, Guilherme também, Cris, todo mundo. Então, fico muito à disposição, tá? Podem pegar meu celular, meu telefone, não tem problema nenhum. Eu vou responder na hora, estou aqui para ajudar, tá? Como eu disse, se a gente caminhar junto, a gente é muito mais forte do que achar que tem concorrência, competição. Isso não existe. Isso não existe. Na minha opinião, isso não existe. A gente pode se ajudar e sem dúvida, é o melhor caminho. Daniel, inclusive eu ia mesmo te pedir para você mandar as orientações de publicação para a gente divulgar aqui na comissão de arbitragem. Imagino que deva ter bastante gente interessada em publicar no teu journal, na tua Tem, revista. mas não Então, tem passa problema. para nós, a gente divulga Tá. aqui. Eu te agradeço demais, inclusive. Queria fazer um comentário aqui que num outro evento que eu organizei, um seminário na faculdade onde eu leciono, eu terminei esse evento, isso não foi esse ano, foi faz acho que 2 anos, e eu terminei esse evento com uma entrevista com o João Boscoli, e os alunos adoraram. E hoje foi excelente também a tua entrevista. E eu queria dizer para o nosso público no YouTube e também para os membros da comissão de arbitragem, se quiserem, me mandem
pedidos. Olha, eu quero uma entrevista com fulana, com Beltrano, enfim, deem sugestões para nós, porque realmente é muito interessante. Claro que é excelente ouvir palestras sobre conteúdo jurídico, mas também é muito gratificante a gente saber da jornada, da trajetória de pessoas como você. Então, eu fico super feliz, super grata, Daniel, te agradeço demais pela tua disponibilidade e pela tua felicidade em falar da tua trajetória com a gente. Muito obrigada, obrigada aos presentes e então vou passar assim para você dar suas palavras finais, Daniel. Cris, sempre à disposição para palestrante sem ser de emergência, ordinário, e também para palestrante de emergência. Não tem, mas não me compara com o João Boscoli, não, que é um nível muito alto aqui para mim, pelo amor de Deus, né? Ainda muito chão para chegar lá ainda. Mas um prazer, uma honra, Guilherme, Marciele, Daniel, Milena, Carmen, todo mundo aqui presente, um prazer e contem sempre comigo. Espero estar no evento aí de vocês, que é um excelente congresso, estão fazendo um excelente trabalho. Adorei o Coffee Break também. E a gente se vê, tá, gente? Obrigado Ó, Daniel, marca na tua agenda dia 6 de novembro. Tá combinado. Seminário de arbitragem da OAB Paraná sobre arbitragem no agronegócio, tá bom? Tá super Perfeito. convidado. Prazer. Legal. Muito obrigada e declaro então terminados os nossos debates de hoje. Valeu, meu amigo. Um abraço grande aí. Em agosto estamos juntos no CBMA, no Congresso. Vamos lá, saudações rubro-negras, meu irmão. Valeu.